preciosa que o Senhor nos traz, a palavra de Deus nos traz, e hoje pela manhã, refletindo sobre ela aqui, a gente conversou sobre isso, e ela traz ensinamentos profundos para nós. Eu quero convidar você a aprender por meio de mais essa parábola do Senhor Jesus. Ela se encontra em Mateus capítulo 13, dos versículos 44 ao versículo 46. O tesouro escondido e a pérola de grande valor. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir a direção dEle para refletirmos na palavra. Obrigado, Senhor, obrigado pelas canções que a gente cantou, pelo tempo de celebração aqui nessa noite, e pedimos que o Senhor agora fale conosco por meio desse texto extraordinário, desse ensinamento precioso de Jesus para a nossa vida, que a gente possa carregar isso no nosso coração, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava preparando essa pregação aqui, antes disso, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você está vendo a nossa igreja enfeitada aí com algumas bandeiras do Brasil, né, ali e tal, né? E talvez você deve estar pensando assim, será que é por causa da Copa, né? Não é, né, gente? É claro que é por causa da Copa, né? Claro que é por causa da Copa, né? Ontem nós estivemos aqui assistindo o jogo do Brasil, não é? Foi bem sofridão, né, gente? Bem sofrido. Mas se Deus quiser, na próxima sexta-feira, sexta-feira, né, Brasil e Haiti. Então, se você quiser, você está convidado para vir aqui torcer junto com a gente aqui, né? Aí você quiser trazer a sua guloseima, você pode trazer, e a pipoca é por nossa conta, você pode vir aqui e curtir o jogo do Brasil junto com a gente, e quando fizer gol, a gente faz aquela barulheira danada, né, para a gente comemorar, né? Lembra que nós estamos rumo ao Hexa, né? E eu estou torcendo muito para o Brasil ser campeão, você já sabe por causa de quê, né? Eu tenho uma coisa pessoal com a seleção, né? Muito bem, então voltando aqui para a nossa mensagem. Bom, para quem não sabe, está visitando a igreja aqui, em primeiro lugar, quero agradecer vocês que nos visitam. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são todos bem-vindos aqui, que Deus abençoe a vida de cada um. É um prazer para a gente recebê-los aqui. Não deixe de preencher os cartões que tem aí nas nossas cadeiras, entregar aos voluntários à porta. A gente vai ter muito prazer em falar com você durante a semana. Eu digo isso para a igreja porque eu nasci no Tri, casei no Tetra, tive uma filha no Penta e eu fui avô agora no Hexa, entendeu? Então já estou aqui meio que profetizando, tá bom? Então, vamos lá. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu li num livro do Luciano Subirá, um livro chamado Até que Nada Mais Importe, talvez você já viu ou já leu esse livro, e ele conta uma experiência pessoal pela qual passou, quando uma pessoa perguntou para ele o seguinte, perguntou assim para ele, pastor, quanto custa o reino de Deus? E aí o Subirá respondeu assim, custa tudo que você tem. E aí o Subirá complementou, é pela graça. Um favor imerecido, mas não é sem custo. Então, pensando nisso, eu queria partilhar com você sobre essa parábola, porque as palavras do Subirá têm muito a ver com isso que nós acabamos de dizer aqui, essas palavras do pastor Luciano. Então, essas parábolas aqui do tesouro escondido e da pérola de grande valor, que foram escritas aqui, a gente percebe pelo texto, conjuntamente por Mateus, e aí, por isso, a gente pode estudá-las dessa maneira, elas ensinam lições para a gente a respeito dos valores do reino de Deus frente às coisas desse mundo, que são simplesmente o objeto do nosso desejo. Essas parábolas, elas revelam esse valor incomparável do reino dos céus. Esse reino, o reino de Deus, vale o maior investimento. Então, age de forma correta quem abre mão de tudo para tomar posse desse reino. O reino de Deus, ele é mais valoroso que qualquer tesouro e do que qualquer pedra preciosa. Investir no reino de Deus é investir naquilo que é eterno, portanto. Então, deixa eu falar para você sobre o contexto. Em que momento da história que Jesus conta essa parábola? Só Mateus relatou essas parábolas gêmeas que vêm logo depois da parábola do joio e do trigo. E a gente não sabe se Jesus contou isso aqui seguidamente, ou se Mateus juntou isso aqui nos seus relatos, por conta da semelhança que existe entre as duas parábolas. Mas se a sequência histórica é da forma como Mateus está relatando, então Jesus teria contado essas parábolas no ambiente mais íntimo entre os seus
seguidores, junto ali com os seus seguidores. Então, quando você dá uma olhada no capítulo 13 de Mateus, você vê que Jesus fala da parábola do semeador, Jesus vai falar da parábola do trigo e do joio, Jesus vai falar, então, a explicação dessas parábolas num ambiente mais íntimo depois com os seus discípulos, porque o texto diz que todo mundo foi embora para suas casas. E aí, então, Jesus vai para o lugar onde ele repousa, e ali, então, ele tem um encontro com os seus discípulos, com a gente mais próxima dele. E ali ele partilha, então, a sua palavra nesse ambiente. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente começa a perceber que Jesus está trazendo um conceito de discipulado aproximado, um conceito de vida apostólica, de caminhada lado a lado com os seus discípulos. E aí Jesus, então, conversa com eles de maneira mais profunda. E nessa profundidade, Jesus fala sobre essas duas parábolas. Então, deixa eu mostrar para você o conteúdo dessas parábolas. Primeiro, a do tesouro escondido. Jesus começa contando essas duas parábolas com uma frase introdutória que diz assim: o reino dos céus é como, não é? Ou, depende da sua linguagem bíblica aí, o reino dos céus é semelhante a... E aí Jesus começa contando essa primeira história do homem que achou um tesouro num campo. E aí, rapidamente, antes que outras pessoas pudessem ver, ele torna a enterrar esse tesouro, e aí ele vai alegre para sua casa, e ele vende tudo aquilo que ele possui para comprar aquela propriedade. Agora, na Palestina antiga, que era um país que enfrentava guerras frequentemente, as pessoas, elas achavam mais seguro guardar o seu tesouro, ou parte do seu tesouro, no campo, não é? Do que nas suas próprias casas. Só que, como muitas vezes, no meio dessas guerras, esses lugares eram invadidos, essas pessoas que eram donos dessas propriedades, não é? Elas acabavam sendo mortas, por exemplo, na guerra, e aí ninguém mais sabia daquele tesouro, não é? Por isso que depois, com o passar dos anos, com as escavações, as pessoas encontravam tesouros, não é? Então, às vezes, por acaso, acabavam encontrando, porque o dono daquilo escondeu. Outros, porque eram mais, eu usei o termo mão de vaca de manhã, né? Não queria repartir, e aí eles escondiam o seu tesouro, e aí o que acontecia? Eles morriam, e aí ninguém mais tinha poder sobre aquilo, não é? Diferente de hoje, por exemplo. Hoje a gente vive numa legislação em que os bens, né, comungam entre os cônjuges, não é isso? E depois, no falecimento deles, nós entramos num processo de sucessão hereditária, não é? E aí, nessas ações sucessórias, os bens dos pais são transferidos aos filhos na normalidade dos casos, não é isso? Então, a lei protege, né? O direito está protegido sobre os bens das pessoas. Mas aqui, nessa época, eles faziam muito disso, esconder os tesouros, e se eles morriam, talvez nunca mais esses tesouros eram encontrados, nem mesmo pelos seus entes queridos. Então, ao que nos parece, o personagem da parábola teria encontrado o tesouro por acaso. Não está na parábola, mas isso a gente presume de acordo com as palavras de Jesus. Talvez ele estava trabalhando no campo, quando acidentalmente ele encontra aquele tesouro. É interessante também que a parábola não se presta a informar para a gente que tipo de tesouro era, não importa isso, mas há algo que é importante para nós, não importa o que era, o que importa é que era muito valioso, porque diz que ele vendeu tudo o que possuía para comprar aquele terreno. Imagina vender tudo que você tem por causa de um terreno vazio, não é? Então, talvez, quem sabe, alguém até poderia reprovar a atitude daquele homem, julgando aquele cidadão como uma pessoa inconsequente, porque vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno. Mas, certamente, depois de descobrirem qual seria o real motivo da sua loucura, vamos dizer assim, certamente eles ficariam impressionados com a sua inteligência, né? Então, você imagina, mas você vendeu tudo que você tinha por causa de um pedaço de terra, e ele na dele, não é? Mas depois, um dia, tudo é revelado, aquilo valia muito mais do que o tesouro, do que o que ele tinha antes do tesouro. E a segunda parábola, a parábola da pérola de grande valor. Então, logo em seguida, Mateus, ele relata que Jesus contou essa outra parábola sobre um negociante que estava à procura de pérolas e, de repente, ele encontra uma pérola de um valor excepcional. E aí, de forma semelhante ao homem da parábola anterior, ele vai também e vende tudo que ele possui e compra aquela pérola única e tão valiosa. Então, é interessante que os historiadores, eles dizem que nos dias de Jesus, nos dias apostólicos, as pérolas eram muito procuradas.
E um negociante, ele tinha que viajar muito para conseguir as melhores, as maiores pérolas. E as referências históricas informam que o Mar Vermelho, a Índia, eram os lugares onde mais esses homens iam, não é, para tentar encontrar esse tipo de pérola. Estou dizendo isso só para a gente entender uma coisa que é importante nas parábolas. Jesus é um homem contemporâneo. Jesus é um homem do seu tempo, não é? É interessante porque às vezes a gente fica querendo guardar coisas do passado. Antigamente, não é? Nós sempre fizemos assim, né? Olha, era desse jeito. E Jesus, ele é um homem do seu tempo. Ele usa tudo que está acontecendo no seu contexto para trazer ensinamentos para as pessoas. Isso precisa significar alguma coisa para a gente também. Então, da mesma forma que aquele homem da parábola anterior, alguns também poderiam ter recriminado a atitude desse homem aqui, esse negociante, em vender tudo que ele tinha para adquirir aquela pérola, mas ele estava na dele, porque ele sabia o quanto valia aquele lugar, aquela pérola, na verdade, né? Então, como um típico comerciante oriental, ele não dá mostras da sua alegria, não é? Interessante aqui, e a sua ansiedade também, e quem sabe ele mantém o seu rosto impassível, não é? Durante a negociação, não é? Comprando aquele terreno, né? Se apropriando daquele local onde está aquela pérola. Mas depois que ele tiver a pérola na sua mão, aí ele vai ter tempo de comemorar. Por enquanto, é só o silêncio. E é interessante, gente, que nesse sentido aqui tem um provérbio bíblico que é muito, muito interessante, que nos ensina sobre a habilidade de um bom negociador. Lá em Provérbios 20, 14, olha que versículo legal, fala assim, eu não coloquei aí não, é só uma menção curiosa. Ele diz assim, não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Não é interessante, não é? Esse aqui é um texto de judeu, né? Vamos combinar, não é? Então, as histórias das duas parábolas guardam muita semelhança entre si. Nas duas parábolas, e aí é que vem a importância para nós. Nas duas parábolas existe muita dedicação, ou seja, os dois homens não mediram esforços para ter aquilo que eles queriam, o tesouro e a pérola, mesmo que aquilo tivesse que custar para eles tudo que eles tinham juntado durante toda a sua vida. Essas, portanto, são as histórias das parábolas. Então, se a gente quiser guardar algo de importante sobre essas parábolas, então precisa ser isso. Essa dedicação que esses dois homens tiveram para que eles pudessem, então, ter aquilo que eles queriam. Agora, a grande questão para nós é a seguinte, as duas histórias são super simples, não é? Mas, como nós aplicamos isso na nossa vida? O que é sublime está exatamente na aplicação dessas duas parábolas. Então, eu quero trazer para vocês aqui duas aplicações que essas histórias nos apresentam. A primeira delas é a seguinte, Cristo é a solução que o mundo precisa, e o único que pode dar o verdadeiro sentido e propósito à vida de uma pessoa. Essa é a primeira aplicação que nós temos para essa parábola. Então, Cristo é a aspiração maior da humanidade. A primeira afirmação que a gente deve fazer aqui, portanto, é a de que Jesus é a solução que o mundo precisa. E o verdadeiro sentido e propósito, só Ele que pode dar na vida de uma pessoa. A gente tem que entender que essa parábola está nos ensinando que Cristo é o tesouro e a pérola. Então, achar Jesus e ter Jesus como objetivo maior para a nossa vida e permitir que Ele se assente no trono do nosso coração, deve ser o nosso maior esforço e o maior ideal que eu e você devemos buscar. Gente, a gente precisa entender que o mundo que sofre no pecado, sofre porque ele não tem a Cristo. Porque Cristo é a solução de todos os problemas do mundo. Cristo é a solução para o pecado da humanidade. Cristo é a solução para a imoralidade do mundo. Cristo é a solução para a depravação do nosso mundo. Cristo é a solução para a corrupção do nosso mundo. Em Jesus está a solução para os problemas da humanidade.
quem encontra a Cristo, encontrou de fato um tesouro. A pessoa que entrega a sua vida a Jesus, ela diz como os homens da parábola: achei o Cristo. Então ele volta alegre para sua casa, e aí ele abandona o seu modo de vida, ele se entrega totalmente a Jesus e começa a viver debaixo do novo estilo de vida que o Evangelho de Jesus Cristo convida as pessoas a viverem. É a transformação total. Só que essas duas parábolas, elas não estão ensinando para a gente que a salvação pode ser comprada como o tesouro e a pérola foram. E aí eu coloquei uma frase aí para você pensar comigo, porque o que ela faz é apresentar Jesus como o tesouro precioso para quem o encontra na vida e a pérola de grande valor que transforma as realidades. Então essa é a essência da parábola, ou das parábolas. Essa é a proposta de Jesus aqui, porque na verdade, nós em quem fomos comprados. A gente pode imaginar a nossa salvação como uma transação comercial que foi paga por meio do sangue de Jesus. Eu estou dizendo isso porque quando a gente vai para a Bíblia, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 20, é meio que isso que Pedro está nos ensinando. Eu coloquei na nova tradução na linguagem de hoje para ficar mais fácil o nosso entendimento. Ele diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Está vendo? Então veja como Jesus nos comprou pelo seu precioso sangue. Então, a consequência de termos sido comprados é de que agora Deus é o nosso dono e nós somos a sua propriedade. E como isso acontece na prática? Como é isso de verdade? Porque a gente fala isso, não é? Esse simbolismo de um sangue que é derramado, porque é um símbolo. Um sangue é derramado e eu creio neste homem que está pregado na cruz e no sangue que ele derrama por mim. E aí, quando eu creio nele, então eu estou salvo e estou remido dos meus pecados e tenho a garantia da salvação eterna. Mas tudo isso é um símbolo. A pergunta é, como que tudo isso se processa na prática? Talvez quem melhor respondeu isso aqui foi o apóstolo Paulo, porque foi por meio da nossa confissão de fé, de que Jesus é o nosso Senhor. Olha o que é que ele diz lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, e falamos com a boca, e assim somos salvos. Sabe qual que é a grande questão que nos confunde? É que a igreja moderna, a igreja ao longo do tempo, passou a pregar que nós precisamos confessar Jesus como Salvador. Mas, gente, não é isso que a gente lê no texto de Paulo aos Romanos. Ele diz que nós devemos confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor. E aqui faz toda a diferença. Então, você já percebeu que muitas vezes os pregadores, na melhor das intenções, fazem o apelo e dizem assim: quem aqui gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? Quando você conversa com alguém pela rua, você diz assim: você não gostaria de aceitar, está evangelizando alguém, você fala assim para o seu colega: você não gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? Nós falamos isso, eu sei que é na melhor das intenções, e não está errado, mas não está completamente certo, porque o texto diz que nós devemos confessar com a boca: Jesus é Senhor. Então, em outras palavras, só teremos Jesus como nosso Salvador quando nos submetermos toda a nossa vida ao seu senhorio. Então, toda a nossa vontade precisa estar submetida ao querer do Senhor, e é daí que a gente tem que aprender algumas lições. Olha só que interessante, não é? Eu sempre falo isso aqui na igreja, você já ouviu dizer isso várias vezes.
as pessoas não têm dificuldade em aceitar a Jesus como Salvador. Não é esse o problema. O problema é as pessoas aceitarem que o Jesus seja o Senhor de suas vidas. Uma coisa é você dizer sim para aceitar Jesus no coração, e outra coisa é você deixar Jesus reinar no trono do seu coração. Tem uma canção que a gente canta aqui N vezes, não é? Que todo mundo sabe de cor e salteado, do Vineyard, não é? Reina em mim com o seu poder, não é? Sobre a escuridão, vem reinar em mim, Senhor, não é? Belíssima, a gente canta essa canção e ela é muito verdadeira, mas às vezes a gente cantou no automático. Nós estamos dizendo nessa música: olha, Jesus, o Senhor tem o domínio sobre a minha vida, o trono do meu coração. Então as pessoas dizem assim: eu quero Jesus, claro que eu quero Jesus. Como que eu não vou querer Jesus? Jesus é bom, né? Jesus é a paz, Jesus é o amor, Jesus é tudo, né? A gente não precisa mais falar isso, né? Porque nós sabemos que Jesus é muito mais do que nós pensamos. Lembra que já pregamos sobre isso aqui, não é? Mas as pessoas não querem aceitar o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Deixar que Jesus governe. Deixar as minhas vontades de fora agora, para fazer a vontade do Senhor. É isso que nós precisamos aprender. É isso que Paulo está dizendo, e esse é o nosso grande desafio. E é daí que nós temos a nossa segunda afirmação, que é a seguinte: o Evangelho nos desafia a renunciarmos às coisas desse mundo para vivermos uma vida plena em Jesus. Então, por meio dessas duas parábolas, Jesus novamente enfatiza a importância da busca do reino de Deus acima de qualquer outra coisa. E se ele custar ao indivíduo, o reino de Deus, custar ao indivíduo tudo quanto ele tem, ainda assim se constitui num preço pequeno, comparado à aquisição do reino. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu li num trecho de um livro do Brennan Manning. Eu li um monte de livro deles. Teve uma época que eu li uma sequência de acho que uns 8 livros dele, um atrás do outro, né? E dentre eles eu li um livro interessantíssimo, chamado Falsos, Metidos e Impostores. Ele está falando da gente, dos religiosos, né? E aí, e numa parte do livro, ele fala sobre essas duas parábolas. E nessa parte, o Brennan Manning escreveu algo muito interessante. Ele disse assim: olha, é impressionante que, mesmo sabendo que existe um tesouro pelo qual vale a pena perder tudo, nós ainda relutemos para abrir mão do que possuímos. Será que realmente achamos que nossas coisas são tão valiosas? Não é interessante, gente, o que o Brennan Manning fala? Quando eu li isso aqui dele, eu parei e fiquei pensando um pouco enquanto escrevia essa mensagem e colocando na balança os valores da minha vida. Nós temos valores na vida. Dos mais importantes, vamos combinar, até os mais ridículos. Você quer ver só? Por exemplo, vamos começar com coisas, não é? Então, por exemplo, a nossa casa, não é? Os nossos bens que estão lá dentro da nossa casa, o nosso carro, não é? Então, por exemplo, assim, aquela roupa cara que você comprou, não é? Aquela bolsa cara que você tem, aquele celular caro que você investiu dinheiro nele, não é? Um relógio bacana, um monte de streamings, não é? A sua posição no seu trabalho, a grana que você tem guardada no banco. Então, nós consideramos essas coisas muito valiosas. Eu não estou dizendo que elas não tenham valor, não é? Você está andando, de repente, seu celular cai da sua mão e quebra. Poxa, é caro, não é? Para você comprar outro, mandar consertar. Não estou dizendo que essas coisas não tenham valor. Só estou dizendo que o Brennan Manning está nos conduzindo ou nos convidando a refletir sobre o valor e a importância que temos dado às coisas na nossa vida. Nas duas parábolas, a gente percebe a alegria que transborda do coração de cada um daqueles homens quando eles alcançam aquele tesouro e aquela pérola, não é? E essa alegria é tão intensa que vai determinar a renúncia e o sacrifício de tudo quanto possuem por conta da grandeza daquilo que eles adquiriram, o Evangelho de Cristo instalado no coração. Nada é mais precioso do que isso para eles. Só que essa posse desse Evangelho exige renúncia, e é aí que está o problema. Então, conforme as parábolas,
para que aqueles homens pudessem comprar, primeiro eles precisavam, e aí é o sentido da parábola, eles precisavam vender tudo que possuíam. Entendeu? Como é mais profundo do que simples, eles tinham que vender tudo que possuíam para adquirir aquele bem de valor muito maior. E aí vem a nossa reflexão. Cada pessoa tem algo diferente a renunciar. Todos nós. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser uma predileção a algo que o compromete. Outro pode ser o dinheiro que o escraviza. Outro pode ser a preguiça que o leva à miséria. Outros podem ser os prazeres do mundo que estão arruinando a sua vida, mas que ele está preso a isso. Vender tudo aqui para nós é subordinar tudo a esse propósito central e entender que o senhorio de Cristo é a sujeição perfeita para uma vida feliz e de contentamento. Então, essa é a proposta, o desafio de Jesus aos seus discípulos. E aí começa a fazer mais sentido para nós essa conversa de Jesus na intimidade com os seus discípulos ao contar essa parábola. Ele não falou ela para a multidão, ele falou essa para os próximos. É como se eles dissessem o seguinte: me seguir, o que vocês vão viver daqui para frente, principalmente após a minha partida, vocês vão ter que renunciar a tudo que vocês têm nesse mundo, porque vai ser pesado. Vai ser uma entrega tremenda, que vocês sequer imaginavam o tamanho dessa entrega. Nós sabemos a história, nós temos o livro de Atos nas nossas mãos, nós sabemos o quanto custou isso. É a esse nível de entrega que Jesus está também nos desafiando. E aí, como nós cantamos aqui a nossa última canção, no momento da adoração, a gente aprende com o apóstolo Paulo que, sendo um homem importante como ele era no seu tempo, ele considerou tudo como perda comparado ao conhecimento de Cristo e considerou tudo como lixo, em outra linguagem vai falar esterco, a fim de poder ganhar a Cristo. Ora, quem era Paulo, senão um fariseu da tribo de Benjamim, um homem estudado e renomado, um daqueles homens que quando ele fala, todo mundo se cala, não é? Eu dizia aqui pela manhã isso. Já viram aquelas pessoas que está numa reunião, todo mundo falando, e de repente ela começa a falar e todo mundo silencia para ouvi-la, porque sabe que de lá vem sabedoria? Tem gente assim, não é? A gente participa de rodas de conversas assim também. Eu acho que Paulo era um homem dessa maneira. Era um homem que quando ele falava, todos se calavam para ouvir a sua sabedoria e o seu entendimento. É só ler as cartas dele e você vai perceber a sua inteligência. Então era um homem, um fariseu renomado, respeitado, e ele tinha condições de ir muito além, não é? Do ponto de vista material, se ele não tivesse tido aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, e isso tivesse mudado toda a sua história. Mas Paulo considera tudo como perda, por causa da glória de Cristo. Mesmo estando em cadeias, como cantamos aqui, como a Leidiane ministrou, mesmo estando em cadeias, Cristo era a sua segurança, e ele dizia, se eu morrer é lucro, e se eu viver, a minha vida é para servir a Cristo. Então é a esse nível de comprometimento que Jesus está nos desafiando a viver por meio destas parábolas. Então eu quero dizer agora para você aqui mais algumas palavras que me vieram enquanto eu estudava essa mensagem. Porque enquanto eu pensava nisso aqui tudo, depois que eu preparei, confesso que eu fiquei uns 2 dias ainda pensando. Quando eu comecei a escrever essa mensagem, eu tenho o hábito de começar a preparar minha pregação domingo na terça. E eu fiz isso na terça e na quarta, e quando eu parei na quarta, estava meio que terminado já, mas aquilo continuou na minha cabeça, eu fiquei pensando naquilo, até conversei com o Mateus um pouco sobre isso, fiquei pensando sobre isso, e aí eu dizia o seguinte, eu acho que ainda tem mais aqui, tem alguma coisa que a gente pode pensar mais aqui, e isso ficou martelando na minha mente no restante da semana. E eu queria falar alguma coisa aqui para você. Eu acho que tem alguma coisa mais que a gente precisa dizer. Porque num primeiro momento, renunciar parece algo ruim. Ou seja, você abrir mão daquilo que mais agrada a você, muitas vezes parece doloroso, não é?
Então, eu estou dizendo para você o seguinte, que talvez depois de você ouvir essa pregação, você pode vir a sair daqui e ir para a sua casa, entrar no seu quarto, e a mensagem falou com você, e você se ajoelhar, e você se lembrar daquilo que está ainda o aprisionando. E você vai orar e vai dizer, Senhor, me liberta disso, isso aqui é muito difícil para mim, a verdade é que eu quero isso, eu gosto disso, e isso me dá um prazer tremendo, e eu não quero deixar isso, mas eu preciso deixar. Talvez essa vai ser a sua oração, muito provável que seria essa, porque muitas vezes essa também foi a minha oração. Mas eu queria falar uma outra coisa aqui, que talvez pode te ajudar um pouco mais, antes de você chegar na sua casa e pensar em fazer essa oração. Aquelas pessoas que são sinceras na busca pessoal da verdade, elas ficam com a melhor parte. Então você se lembra, por exemplo, de Marta e Maria, não é? A famosa história de Marta e Maria, porque Marta está cuidando da casa, e isso é muito importante, muito importante. Ela quer dar o melhor para Jesus, mas só que Jesus estava ali para dar o melhor para elas. Então, naquele momento, assentar-se aos pés de Jesus era certamente a melhor escolha. E aí Jesus não exatamente repreende Marta, mas ele usa aquele momento para dar um ensinamento a todos nós, inclusive a Marta, e dizer o seguinte: você pode cuidar disso depois, vem aqui beber do meu conhecimento, da minha graça, da minha palavra ao seu coração. Essa é a melhor parte que você pode provar. E aí, será que a gente seria capaz de perceber ou de compreender quanto Cristo nos desejou? E que mesmo quando nós éramos os seus inimigos, Ele morreu para nos resgatar? Ou seja, quanto foi que Cristo renunciou para que eu e você hoje pudéssemos ter vida? Em Filipenses 2, nós lemos que Ele abriu mão de simplesmente toda a sua glória. Toda a sua glória. E viveu como homem igual a nós. Foi tão homem igual a nós, que morreu igual a nós. Morreu mesmo, de morrer mesmo, como qualquer um de nós morremos. Então, é o nível de entrega que Jesus nos desafia. Então, renunciar tudo por Cristo, o tesouro precioso, a pérola de grande valor, porque é isso que Ele é algo glorioso e cheio de promessas abençoadoras para a nossa própria vida, para a nossa vida, porque o próprio Jesus disse isso. E aí vem uma palavra de Jesus num texto grandioso, Mateus 19, versículos 28 e 29. Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos. Jesus está falando para os seus discípulos, para julgar as 12 tribos de Israel. Eu não sei o que é isso. E aí Jesus estende a sua palavra a todos nós. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Amém? Amém mesmo? Isso, é isso que o Senhor tem preparado para nós. E aí, você pode mudar a sua oração, portanto. Eu desafio você a não orar assim: Senhor, tira de mim isso. Eu acho que essa não é a melhor forma para você resolver esse seu problema na sua relação com Deus. Eu acho que a melhor oração é aquela que você diz assim: Senhor, me faz mais próximo de Ti, me faz mais achegado ao seu peito, faça com que o deleite do meu coração sejam a sua palavra, o meu relacionamento contigo, o meu dia a dia com o Senhor, a minha afinidade com o Senhor. Então, enquanto mais próximos de Deus estivermos, mais distante das coisas deste mundo, também nós estaremos. Eu creio que talvez essa seja a oração que você deve fazer. Então, ao invés de você olhar para aquilo que te aprisiona, olhe para o Cristo que te liberta. Os verdadeiros discípulos são os que reconhecem que o reino de Deus é tão valioso,
que vale a pena sacrificar o que quer que seja necessário para que eu e você possamos ser cidadãos desse reino. Porém, na verdade, com raras exceções, o que nós vemos? Nós vemos justamente o oposto disso. A nossa cultura leva a gente a pensar e a viver de uma forma em que, por exemplo, compromisso religioso funciona para a gente assim como uma espécie de complemento das nossas verdadeiras prioridades. Então, a gente tem uma vida, que a gente fala assim, a vida cristã. Gente, mas o cristão só tem uma vida, e é a cristã, não é? A gente fala, na vida cristã, né? Olha, na minha vida cristã, não é? Porque depois você tem uma outra vida, lá fora é outra vida. Não existe isso. A minha vida, porque a minha vida é cristã. E ponto final. Mas a gente começa a criar uma espécie de relativização, e a gente cria critérios que nós inventamos, não é? E formamos o nosso estilo de prioridades, quando o assunto é fé, religião, crença e a nossa relação com Deus. Então é assim, olha, por exemplo, quando for conveniente e não houver nada mais importante para fazer, eu vou à igreja, e quem sabe eu até me envolvo nesse ou naquele ministério. Muitos estão vivendo assim. Essa é a verdade. Está vendo como o ensinamento de Jesus vai mais fundo do que você possa imaginar? Ou, por exemplo, assim, alguém diz assim, olha, quando não houver muita coisa em jogo, darei testemunho e defenderei a integridade cristã no meu ambiente de trabalho ou de estudo, na escola, por exemplo, ou na faculdade. Então, assim, eu vou me apresentar como cristão, mas se eu perceber que ao me apresentar como cristão, eu não estou sendo acolhido naquela roda, então é melhor ficar quieto, né? Porque eu quero participar, né? Não quero ser um cara fora, não é? Então percebe? Muitas pessoas estão vendo assim. Ou, por exemplo, quando tiver um excedente, darei um pouco mais de dinheiro aos projetos da igreja ou às campanhas missionárias. Afinal de contas, eu dou o dízimo, então eu estou kit, não é? Com o carnê, e aí está tudo beleza, mas na realidade, você está apenas cumprindo o básico. Não é? Então, não atende às necessidades, os apelos missionários não tocam o seu coração, não é? Então, nós priorizamos todas as outras coisas, mas deixamos apenas a sobra, quando deixamos para o Senhor. Mesmo de uma vez, um rapaz, não é, da minha igreja anterior, que ele ia falar às vezes sobre missões, e ele dizia assim, se você tiver hoje alguma oferta, então doe, nem que seja talvez você tenha algum trocado, talvez algumas moedas. Eu sei que ele fazia isso na melhor das intenções, não fazia por mal, fazia por inexperiência. Aí um dia eu chamei ele para conversar, eu falei, nunca mais fale isso. Não fale isso, não fale para as pessoas darem as moedas, para darem o que sobra, que nós possamos dar isso com o nosso coração, que a gente possa contribuir olhando realmente para as necessidades. Aqui ninguém está propondo para você vender tudo que você tem e entregar tudo. Eu acho que nem Jesus está falando isso aqui na parábola, embora a parábola conta isso, mas Jesus está nos chamando para uma conscientização. É um desafio para o nosso coração, é uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. É para isso que Jesus está nos desafiando a viver. Então, a pergunta é assim, olha, por que um número tão grande de cristãos tem sido assim tão superficial, sem compromisso, sem dedicação àquelas coisas que são relacionadas às coisas do alto? Bom, a gente não sabe a resposta para tudo isso, mas eu tenho uma delas aqui, pelo menos, eu até coloquei aí. É porque não há nessas pessoas um profundo senso do quanto está em jogo. É isso. Você talvez não entendeu isso, que nós estamos falando de uma vida eterna, nós estamos falando da redenção que salva a humanidade, a gente está falando de algo que tirou você das trevas do pecado, você iria para o inferno, mas Deus entrou na história da sua vida e mudou tudo. O evangelho é transformação para o homem de dentro para fora, em qualquer tempo da história. Então talvez nós não estamos tendo um senso do quanto isso é profundo, e por isso muitos estão vivendo um cristianismo de superficialidade, e com isso não vão chegar a lugar algum. Então esse é o desafio que está agora diante de nós. Então eu quero encerrar essa meditação dessa noite, essa mensagem dessa noite, com uma pergunta feita em várias formas para você,
Eu quero convidar a equipe à frente, para que a gente possa cantar ao Senhor. E aí eu quero desafiar você a pensar comigo. Você está disposto a renunciar a tudo em favor do reino de Deus? Essa é a primeira pergunta que você deve pensar e refletir. O que você ainda não renunciou e deveria fazê-lo em favor do reino dos céus? Ou você já experimentou da renúncia exigida pelo reino dos céus? Você poderia testemunhar sobre a alegria e as recompensas recebidas por essa atitude que você tomou?